Bom dia, pessoal. Então, hoje nós vamos dar continuidade à matéria de parasitologia. Na semana passada eu falei sobre os protozoários sanguíneos e hoje eu vou falar sobre os protozoários intestinais e alguns métodos parasitológicos que são feitos nas fezes dos pacientes. Então, os protozoários intestinais, Entamoeba histolítica, Giardia lamblia, habitam o intestino do homem, causando doenças. Então, as duas doenças de importância clínica causadas por protozoários são amebíase e giardíase. Existem amebas que são comensais, são aquelas que não causam doenças, e existe uma ameba que ela é patogênica, ela causa amebíase. A giardíase só tem um tipo de giardia, que ela causa a giardíase e é uma doença e é um protozoário patogênico. O diagnóstico é geralmente morfológico, pela demonstração de cistos ou de trofozoítos. Então, o diagnóstico sempre vai ser laboratorial, onde o paciente vai levar suas fezes no laboratório, é feito, esse material é preparado, é colocado na lâmina e visto ao microscópio. E no microscópio deve ser procurado cistos e trofozoíto ou trofozoítos de amebas e de giardias. É importante que se conheça também os protozoários não patogênicos, dentre eles Entamoeba dispar, Entamoeba coli e Endolimax nana. Então, das amebas, nós temos Entamoeba histolítica, Entamoeba dispar, Entamoeba coli e Endolimax nana. Eu disse que a histolítica, ela é patogênica, ela causa a amebíase, então ela causa doenças. Lá em cima, na primeira frase, eu coloquei Entamoeba histolítica barra dispar, porque uma é patogênica, que é a histolítica, e a outra é comensal, que é a dispar. Ela não causa doenças. Só que morfologicamente elas são idênticas. Então, pela lâmina de fezes, eu não tenho como saber quem é histolítica e quem é dispar. Nesse caso, aparecendo cisto ou trofozoíto, vai ser diagnosticado como sendo patogênica. É melhor que o médico trate uma ameba comensal como patogênica do que não tratar essa ameba patogênica e esse quadro do paciente se agravar. Então, como que eu sei quem é quem na lâmina? Cada uma tem um desenho de cisto e de trofozoíto. Então, é importante que vocês aprendam sobre as imagens, aprendam as imagens, porque é isso que vocês vão ver no laboratório. Então, as amebas, elas se movem pela emissão de pseudópodes, que são falsos pés. Então, nós temos cistos e trofozoítos. Então, no caso da ameba, aquela que emite pseudópodes, é na forma de trofozoíto. O cisto, ele já é como se fosse um ovo de verme, mas que na verdade não é ovo, porque ovo somente para vermes. No caso dos protozoários, são cistos. Quando eu mostrar as fotos, vocês vão se familiarizar. Então, a primeira doença que nós vamos falar é a amebíase. É uma doença causada pelo protozoário Entamoeba histolítica, que acomete o intestino. A Entamoeba histolítica e a Entamoeba dispar são morfologicamente idênticas, como eu já falei no slide anterior. Então, eu não tenho como saber quem é quem, porque elas são idênticas na lâmina. É bastante comum em áreas onde o saneamento básico é deficiente, permitindo que alimentos e águas sejam expostos à contaminação fecal. Então, em lugares onde não tem saneamento básico, é comum doenças intestinais, ou até mesmo em pessoas que têm saneamento básico, mas que têm uma higiene inadequada de frutas, de verduras, ou que comem muito na rua e essas frutas e essas verduras não são higienizadas de maneira correta. A água, ela pode estar contaminada. Então, as formas de contração da amebíase é sempre por água e alimentos contaminados. A Entamoeba histolítica apresenta-se em duas formas evolutivas, que é o trofozoíto e o cisto. Então, em protozoários, nós vamos sempre falar de trofozoíto e cisto.
São essas duas formas evolutivas que nós vamos ver na lâmina de fezes. Então é importante identificar, é importante saber quais as formas que cada uma apresenta para poder fazer a identificação correta na lâmina. Então, o trofozoito é a forma vegetativa que habita o intestino grosso e pode provocar lesões na mucosa intestinal. É uninucleado e se locomove por pseudópodes. Então, o trofozoito, ele se movimenta através de pseudópodes. Então, são falsos pés. Então, ele vai projetando o seu corpo para frente para poder se movimentar. O cisto é a forma de resistência. Tem forma esférica ou oval e apresenta de 1 a 4 núcleos. Então, nos protozoários, no caso das amebas, vocês vão ter que contar os núcleos dos cistos para saber qual é a ameba que está acontecendo, né, que está aparecendo lá nas fezes do paciente, para saber qual é o tipo, qual é a espécie que está lá. Você precisa contar os núcleos para saber exatamente quem é que está ali, porque pode ser patogênico ou não. Sendo comensal, tem que relatar também, porque o médico precisa saber o que está acontecendo com o paciente. É transmitida ao homem através do consumo de alimentos ou água contaminados por fezes com cistos, falta de higiene, também através de manipulação de alimentos por portadores desses protozoários. Uma vez dentro do organismo do hospedeiro, seu período de incubação pode variar de 2 a 4 semanas. Então, a transmissão sempre vai acontecer por água e alimentos contaminados, seja por falta de saneamento básico, seja por uma inadequada higienização dos alimentos na sua própria casa ou para quem almoça fora. Então, todas as vezes que a pessoa vai ao banheiro, é importante que ela lave as mãos. Isso sempre é falado, hoje mais do que nunca, né? Diante da pandemia que nós estamos vivendo, a quantidade que fala, né? De toda hora fala sobre isso, de lavagem das mãos. Mas a lavagem das mãos, além de proteger contra os vírus, eles protegem também contra doenças parasitárias. Então, pessoas que têm amebíase e que elas não lavam as mãos adequadamente e elas manipulam alimentos, elas podem passar esses cistos para os alimentos e a pessoa ingerir esses cistos com a água, com o alimento e apresentar a amebíase. Então, vocês estão vendo aí o ciclo da amebíase, onde tudo se inicia através da água e dos alimentos contaminados, que por algum motivo esses cistos foram parar na água ou no alimento contaminado, seja por manipulação de uma pessoa contaminada, seja por proximidade de água potável com água de esgoto, enfim. Essa água e esse alimento vai se contaminar com os cistos. A pessoa ingere esse alimento contendo cistos e aí vocês vão ver dentro do intestino como funciona esse ciclo. Então a pessoa ingere o cisto da entamoeba histolítica, normalmente ele tem de 1 a 4 núcleos. Então aí nesse esqueminha, o cisto tem 4 núcleos. Cada núcleo desse vai se transformar numa forma vegetativa, que são os trofozoítos. Eles vão ficar ali no intestino. Depois eles se transformam em cistos novamente. Então eu tinha 4 trofozoítos. Cada trofozoito desse vai se transformar em um cisto novamente com 4 cistos e com 4 núcleos, e esse ciclo vai se repetindo. E essa pessoa vai eliminando cistos pelas fezes. Então, quando a pessoa está com diarreia, não dá tempo desse cisto se transformar. Ele vai se transformar em trofozoito, depois do trofozoito ele se transforma em cisto novamente. Se a pessoa tiver com diarreia, esses trofozoítos não vai ter tempo de se transformar em cistos novamente. Então, diarreia, né, fezes amolecidas, é mais comum encontrar trofozoítos, enquanto fezes pastosas, fezes mais consistentes, é mais comum encontrar cistos.
Então esse ciclo se repete e a pessoa elimina esses cistos e vai contaminar água e alimentos. Ou ela mesma pode se recontaminar. Se ela for ao banheiro, ela tem amebíase, ela vai ao banheiro, não lava as mãos adequadamente, depois ela bota a mão na boca ou bota a mão em algum alimento e ela ingere esses cistos novamente. Então ela vai se recontaminando. A amebíase, ela precisa ser tratada. Então, o médico, quando ele pega o exame de laboratório e vê que o paciente tem cistos de entamoeba histolítica na sua amostra fecal, ele vai passar um remédio para matar este protozoário. Então, a profilaxia é através do saneamento básico e condições adequadas de higiene, lavar bem as mãos com água e sabão após usar o banheiro e antes de manipular alimentos, lavar bem frutas e verduras antes de comê-las com água e hipoclorito de sódio, evitar comer frutas com cascas sem lavá-las, a menos que tire as cascas, beber água somente filtrada ou fervida e evitar alimentos vendidos por ambulantes. Tem pessoas que vendem água na rua, né? Mas você não sabe a procedência daquela água, se aquela água é realmente água mineral ou se aquela água foi da bica, né? Tem pessoas que vendem sucos na rua, você não sabe de onde veio aquela água, você não sabe como que a pessoa manipulou aquelas frutas para poder fazer o suco, se ela lavou as mãos adequadamente. Então é muito complicado de comer ou beber qualquer coisa na rua sem pensar em verminoses, em parasitoses. O diagnóstico é geralmente parasitológico, vai ser usado as fezes, que é o material mais comum, e deve-se levar em conta o aspecto e a consistência do material coletado. Como eu disse, pessoas que têm amebíase, elas podem ter diarreia. Então, em fezes diarreicas, amolecidas, é mais comum encontrar trofozoítos, e em fezes formadas, né, fezes pastosas, é mais comum encontrar cisto. Então, é importante verificar qual é a consistência dessa amostra. A forma da coleta, o condicionamento e o processamento correto das fezes são importantes para melhores resultados. Então, esse paciente ele tem que ser bem orientado quanto à forma que ele vai colher, com relação ao armazenamento dessas fezes. Então, eu falei na última aula que existem os potinhos com MIF, né, que é o líquido conservante. Então, se o paciente vai fazer um exame de 3 dias, ele precisa deixar no líquido conservante. Mas aí ele vai precisar fazer o MIF e as fezes frescas. As fezes frescas, elas não precisam ter conservante, porque normalmente é colhido e levado ao laboratório. Mas tem laboratório que já coloca o líquido conservante também nas fezes frescas. E aí a pessoa tem que identificar no potinho 3 dias e 1 dia, porque aí você sabe qual é o potinho que você está guardando de 3 dias e qual potinho está guardando de 1 dia. O objetivo do exame é encontrar cistos ou trofozoítos na amostra fecal. Os cistos são visualizados quando em fezes pastosas, já os trofozoítos em fezes líquidas. A coleta deve ser realizada sem contaminação com outros materiais. Recomenda-se a coleta em dias alternados, que são 3 amostras contendo conservantes, devido à eliminação de cistos ser irregular e pela rápida desintegração dos trofozoítos. Então, você tem um prazo de 1 semana para colher o material. Então, eu falei na semana passada que você pode colher, não precisa ser dias seguidos. Você pode colher na segunda, na quarta e na quinta, por exemplo. Então, é importante que não passe de 7 dias e ele precisa estar no líquido conservante. Normalmente, os métodos utilizados para diagnóstico de amebíase são os métodos de Fauci, o método direto, o método de Ritchie, método de Willis e o método de Hoffman. O método de Hoffman é o que nós fazemos nas aulas práticas e normalmente o laboratório sempre faz o método de Hoffman. Então, quem tiver exame de fezes em casa pode dar uma olhada que vocês vão ver sempre aparecer o método de Hoffman. E aí, quando eu entrar nos métodos, eu vou explicar a importância de ter mais de um método no exame de fezes. Nunca se deve ter somente um método, e sim mais de um.
Nessa foto, nesse slide, nós temos fotos de cistos de entamoeba histolítica. Eu falei com vocês que os cistos, vocês têm que observar a quantidade de núcleos. Entamoeba histolítica barra dispar, porque as duas têm somente de 1 a 4 núcleos. A histolítica é patogênica, a dispar é comensal. Então, se eu não sei quem é quem, sempre é melhor, é sempre bom colocar como sendo um protozoário patogênico que causa doença, porque aí o médico pode deixar de tratar uma parasitose por um erro no laboratório. Então, sempre vai ser de 1 a 4 núcleos. Então, você sempre vai ter que contar de 1 a 4 núcleos. Os trofozoítos, eles também só têm um núcleo, então eles já são mais difíceis de identificar, porque ele parece com um cisto, mas ele apresenta também um núcleo, mas ele tem forma irregular, é como se fosse um citoplasma com forma irregular, enquanto que os cistos são ovais, ou redondos, né? Esses das amebas são redondos. Os cistos, os trofozoítos de entamoeba histolítica, ela já é um pouco irregular. Aqui, nesse slide, eu tenho cistos de entamoeba coli, que é uma ameba comensal, ela não causa amebíase, ela tem de 5 a 8 núcleos, então mesmo que apareça esse cisto que não é desse tipo de ameba que não é patogênico, tem que ser relatado. Mesmo que não cause doença, o médico precisa saber que esse cisto apareceu na amostra fecal do paciente. E aqui o cisto de Endolimax nana. O cisto de Endolimax nana você não precisa contar os núcleos, mas ele tem uns pontinhos. Então parece que você foi lá e fez um monte de pontinho de caneta. Então eu não preciso contar núcleo, porque o núcleo dele é diferente dos outros dois anteriores. É somente um ponto de caneta. E aqui a giardíase. Então, a Giardia lamblia é um protozoário que parasita o intestino do homem, causando diarreia e dor abdominal. Quando a infecção por este protozoário se torna crônica, ela geralmente apresenta sintomas como fezes amolecidas e gordurosas e má absorção de nutrientes, que pode gerar perda de peso e anemia. Possui duas formas também, cistos e trofozoítos. Na verdade, com relação a sintomas, tanto a amebíase quanto a giardíase, elas têm os mesmos sintomas e tem pacientes que são assintomáticos. Eles descobrem que têm uma parasitose por causa de exames de fezes de rotina. Então, você foi fazer um exame de rotina, o médico passou sangue, fezes e urina e acaba vendo que aquele paciente tem uma parasitose, seja por protozoário, seja por vermes, porque muitas pessoas são assintomáticas. A giardia também apresenta duas formas morfológicas, que é o cisto e o trofozoíto. Os cistos, eles são ovais, eles apresentam 4 núcleos, mas você não precisa contar núcleo de cisto de giardia, porque só existe esse cisto. Não tem como nas amebas, que tem 3 tipos de cistos. Então aqui só tem um tipo, que ele tem 4 núcleos e ele é oval, ele não é redondo igual o cisto das amebas. E aqui os trofozoítos da giardia. Então o trofozoíto da giardia, ele é bem característico, então não dá para confundir com o outro, porque ele parece que tem uma carinha. Então aqui vocês estão vendo, eu disse que o cisto ele tem 4 núcleos, e os trofozoítos, eles têm 2 núcleos. Então, vocês estão vendo aí o momento, a pessoa quando tirou a foto, pegou o momento exato da transformação do cisto em trofozoíto. Então, lá na entamoeba histolítica, eu mostrei um desenho onde um cisto tem 4 núcleos e se transforma em 4 trofozoítos, porque os trofozoítos têm um núcleo cada. Aqui, eu tenho um cisto com 4 núcleos se transformando em 2 trofozoítos, porque o trofozoíto tem 2 núcleos. Então, vocês estão vendo do lado esquerdo
na parte inferior do slide, um cisto que acabou de se transformar em trofozoito. Então, tem 2 trofozoitos saindo aqui do cisto. A transmissão, então, é da mesma forma lá da amebíase. Os cistos são a forma do parasita liberado pelas fezes de pessoas infectadas. A transmissão é fecal-oral, ou seja, ocorre pela ingestão de cistos de ar em alimentos e água. Sempre que se falar de transmissão oral-fecal, é porque as fezes contaminaram alimentos. Quanto piores forem as condições de saneamento de um local, maior o risco. Então, eu falei que tem pessoas que não têm saneamento básico. Então, para essas pessoas que não têm saneamento básico, o risco é muito maior. Após a ingestão do cisto, a giardia no intestino delgado se transforma em trofozoito, como eu mostrei no slide anterior. Então, um cisto tem 4 núcleos, de cada cisto saem 2 trofozoitos. E ele é um trofozoito flagelado, é diferente do trofozoito da ameba. O trofozoito da ameba se locomove por pseudópodes e o trofozoito da giardia, ele se locomove através de flagelos, podendo dizer que os cistos funcionam como ovos e os trofozoitos são os filhotes que saem dos ovos. Então, mal comparando, né, como se os cistos fossem os ovos e os trofozoitos são os filhotes que saem dos ovos. Os trofozoitos são capazes de se reproduzirem, multiplicando-se dentro do intestino delgado do indivíduo, aderindo à sua parede e alimentando-se dos nutrientes. Então, todo parasita de intestino, ele quer se alimentar dos nutrientes do hospedeiro. Quando o parasita chega ao intestino grosso, ele volta à forma de cisto, pois este é o único meio de sobreviver no meio ambiente após a sua eliminação nas fezes. Então, eu falei na aula passada que é bom que o potinho, né, onde vai guardar o material fecal, tenha líquido conservante, porque os cistos, os trofozoitos, eles se desintegram muito rápido. Então, o cisto é a forma de resistência desses protozoários. Então, é importante que, se as fezes forem diarreicas, elas precisam ser levadas em conservante, para que esses trofozoitos sejam preservados. Então, aqui o ciclo da giardíase, onde ele inicia através da ingestão de cistos na água e nos alimentos. Esses cistos, eles se transformam em trofozoitos. Esses trofozoitos, eles vão depois de um tempo se transformar em cistos de novo e assim continua o ciclo. E as pessoas vão eliminando esses cistos através das fezes. Apenas os cistos são capazes de sobreviver fora do corpo, porque os trofozoitos, eles se desintegram muito rápido. Então, a contaminação sempre vai ser feita através dos cistos. O diagnóstico é feito através do exame de fezes. A Giardia lamblia apresenta períodos de negatividade quando não se encontram seus cistos e trofozoitos nas fezes, sendo recomendado repetir o exame e o uso de medicamentos. Então, por isso que é importante, mesmo o médico, ele passando exames de fezes e que deu negativo, ele vai passar um remédio que mate parasitas intestinais, sejam protozoários ou vermes, principalmente para a giardia, porque apresenta períodos de negatividade. Então, ele pode se apresentar negativo por um período e o paciente está infectado. É feito através do exame parasitológico das fezes. Os cistos são encontrados em fezes pastosas e os trofozoitos são encontrados em fezes líquidas. Normalmente, os métodos utilizados são método de Fauci, método direto, método de Ritchie, método de Willis e o método de Hoffman. Eu vou falar sobre todos esses métodos, mas o único que a gente vai fazer aula prática é o método de Hoffman. A profilaxia é a mesma da amebíase. Então, para se evitar a giardíase, deve-se tomar as seguintes medidas profiláticas: só ingerir alimentos bem lavados com água e cloro, ou cozidos, lavar as mãos antes das refeições e após usar o sanitário,
construção de fossas e rede de esgotos, só beber água filtrada ou fervida e tratar as pessoas doentes. Eu esqueci de falar lá na Mebise sobre o tratamento de pessoas doentes, porque se essa pessoa não é tratada, ela continua eliminando cistos pelas fezes e essas fezes podem contaminar alimentos. Na semana passada eu falei sobre os métodos parasitológicos de sangue, já que eu estava falando sobre protozoários sanguíneos. Hoje eu vou falar sobre os métodos parasitológicos de fezes, porque agora eu entrei nos protozoários intestinais. A partir de semana que vem eu falo sobre os vermes. Não existe um único método que garanta o diagnóstico de todos os parasitas fecais. Por isso que eu falei, se vocês tiverem um exame de fezes, deem uma olhada e pesquisem aí qual é o método que foi utilizado. Nunca vai ser um só, mesmo que o laboratório faça um só, tá? Porque pode acontecer. Ele pode até fazer um só, mas ele vai colocar que ele utiliza mais de um método. Por quê? Existem exames que avaliam sedimento, então ele vai avaliar o que está no fundo é mais pesado. Existem métodos que avaliam o que flutua, se flutua, está mais leve. E existem métodos que avaliam a presença dos próprios vermes, então por isso a importância de ter mais de um método para liberar esse exame de fezes, mas eu vou falar isso mais à frente. A escolha do método depende principalmente da suspeita clínica, daí a importância do conhecimento do ciclo vital de parasitos para orientar a escolha do método e da facilidade de execução e custos. Quando você vai ao médico e o médico suspeita de que seja uma determinada parasitose, ele até pode colocar no pedido: suspeita de giardíase, suspeita de enterobiose. Então ele pode até colocar no pedido, mas ele pode não colocar. Então, se você chega no laboratório com um pedido onde o médico não indica a suspeita clínica dele, o técnico ele não vai saber. Então, por isso que o laboratório precisa fazer o exame corretamente, não utilizar apenas um método, porque o técnico ele não vai saber qual é a suspeita do médico. Os métodos de exame de fezes são qualitativos e quantitativos. Então, o método qualitativo é aquele que diz presença ou ausência de alguma coisa. Método quantitativo é aquele que conta quantidade. Muitos tipos de materiais podem ser submetidos a exame parasitológico. Os materiais mais comuns são amostras de fezes para pesquisa de protozoários e homintos, preparações perianais para pesquisa de enteróbios vermiculares e esfregaços de sangue para o diagnóstico da malária, doença de Chagas, leishmaniose, filariose e toxoplasmose. Então, existem vários materiais utilizados na parasitologia, né? Então, semana passada eu falei do sangue, hoje eu estou falando de fezes, mas pode ser visto protozoário na urina, como eu falei semana passada, que aconteceu, né? Não é específico para isso, mas acontece da pessoa fazer um exame de urina e verificar a presença de tricomonas vaginalis na urina daquela paciente. Já falei também sobre isso, mas eu vou repetir. Na parte do exame de fezes, é importante fazer o exame macroscópico e o exame microscópico. Então, o exame macroscópico é importante porque você vai observar a consistência da amostra, se essa amostra está líquida, se essa amostra está pastosa. Então, é importante verificar o aspecto da amostra, a consistência. Examinar a amostra com auxílio de um palito para verificar a presença de homintos adultos. Então, tem lugar que utiliza um becker e um bastão de vidro. Tem lugares que utilizam um copinho descartável e um palito de sorvete. Então, nas nossas práticas, nós fazemos com copinho descartável e o palitinho de sorvete, até porque fica mais fácil para descartar. Mas isso depende do laboratório, tá? Então, se usar um palito, você vai, com o auxílio desse palito, você vai mexer na amostra para verificar se existem vermes ou pedaços de vermes ali. Examinar as fezes contra a presença de sangue e muco. Se houver sangue vermelho vivo, indica hemorragia no trato intestinal.
Se houver muco sanguinolento, sugere ulcerações e uma porção desse material deve ser examinada ao microscópio para a procura de trofozoítos. Pode acontecer da amostra fecal ter sangue, né? Então, a presença de sangue precisa ser relatada no exame. Por quê? Porque pode ser uma parasitose. Na ancilostomose, nós temos um verme que ele suga o sangue do intestino, então ele tem placas cortantes que eles sugam o sangue do intestino, então ali pode ser um verme, como pode ser um câncer de intestino, como pode ser uma hemorroida. Então a presença do sangue nas fezes não é normal, não é comum. Então se tem sangue e o médico vê que não tem verme, ele vai querer investigar de onde surgiu aquele sangue. E o exame microscópico, que é para observar a presença de cistos, trofozoítos e ovos. Então, nunca se deve anular um ou outro exame. Então, o exame macroscópico ele deve ser feito e o exame microscópico também. Então, o primeiro método é o método direto. As fezes são examinadas ao microscópio entre lâmina e lamínula, diluídas em solução fisiológica, que é o soro fisiológico, e corado com um Lugol. Podem ser usadas fezes pastosas ou líquidas, preservadas em MIF ou sem conservante. Se elas forem colhidas sem conservantes, elas têm que ser levadas para o laboratório até 2 horas. Esse tipo de exame quase não é feito, principalmente porque tem muitos postos de coleta. Então, se esse material ele precisa ser avaliado, analisado em até 2 horas, tem laboratório que é só posto de coleta, onde aquele material vai ficar ali e vai ser encaminhado para outro laboratório. Então, por esse motivo, muitos laboratórios não fazem, e aí optam pelos outros métodos. Fezes preservadas em MIF são úteis para a detecção de cistos de protozoários e de ovos e larvas de eumintos, mas a pesquisa de trofozoítos deve ser feita preferencialmente pelo método direto, com fezes frescas não preservadas. Mas por causa desses motivos que eu relatei, nem sempre é utilizado o método direto. E aí utiliza outros métodos onde as fezes estão preservadas no MIF, porque esses trofozoítos eles se desintegram muito rápido, então no MIF ele conserva um pouco mais. E aqui o passo a passo do método direto. Existem métodos de concentração de fezes. Foram descritos vários métodos de concentração de parasitos encontrados em fezes. Eles facilitam o encontro de parasitos, diminuindo as matérias fecais na preparação a ser observado ao microscópio. No método direto, você não elimina nada. Você pega um pouco das fezes, coloca na lâmina, coloca a solução fisiológica, o corante, a lamínula e olha o microscópio. Então tem muitos detritos fecais. Por esse motivo, foram criados alguns métodos de concentração, onde vai haver a separação desse material fecal. Eles facilitam o encontro dos parasitos, diminuindo as matérias fecais na preparação a ser observada ao microscópio, concentrando os parasitos baseando nas diferenças de densidade existente entre as formas e o material fecal, ou fazendo com que certas larvas migrem para o material fecal e sejam concentrados no fundo de um funil. Os 3 métodos de concentração são sedimentação, flutuação e concentração por migração. Eu falei que o certo é que os laboratórios utilizem mais de um método parasitológico, porque existem métodos de sedimentação, onde o que é mais pesado vai para o fundo, existem os métodos de flutuação, onde o que é mais leve vai flutuar, e existem os métodos de pesquisa de larvas, porque existem 2 métodos que vai haver a migração de larvas. Então, por isso, a importância de se utilizar mais de um método. Então, vou falar sobre os métodos de concentração por sedimentação. Esse método é recomendado para pesquisa de ovos pesados, revelando também larvas de eumintos, mesmo não sendo ideal para pesquisa de cistos. Estes poderão ser observados, especialmente se a preparação for corada. Normalmente, eles utilizam a gravidade ou a centrifugação.
Aqui, nesse tipo de exame, ele vai utilizar a gravidade ou a centrifugação para separar o que é mais pesado. Então, a gravidade é quando ele sedimenta espontaneamente e a centrifugação é quando eu utilizo a centrífuga para poder separar esse material. Esse método, ele é recomendado sempre para o que é mais pesado, porque o que é mais pesado vai sempre para o fundo. Ele pode, mesmo não sendo ideal, ele pode servir para pesquisa de cistos, principalmente se a preparação ela for corada. Normalmente a gente utiliza o corante Lugol, então é comum encontrar cistos de protozoários, no método de Hoffman, por exemplo, que é o método mais utilizado, né? Todos os laboratórios utilizam o método de Hoffman por ser mais barato, por ser mais fácil de fazer. Então, esse método utiliza a gravidade, mas eu vou falar sobre ele ainda. Se uma técnica é selecionada para o uso de rotina, recomenda-se o processo de sedimentação, o que permitirá a recuperação de todos os tipos de organismos presentes na amostra fecal. A grande desvantagem é a quantidade de detritos fecais no sedimento, tornando a identificação dos organismos muito mais difícil do que pelos procedimentos de flutuação. O método de sedimentação ele é largamente utilizado nos laboratórios, né? O que é mais pesado vai sempre para o fundo e acaba pegando os ovos pesados e acaba achando também os cistos de protozoários. A única coisa ruim nos métodos de sedimentação é por causa da quantidade de detrito fecal. Então, quando você prepara uma lâmina, você acaba não separando muito o que é detrito do que é realmente interessante para o exame. Por isso que os procedimentos de flutuação, eles são mais limpos de ver na lâmina. Então é mais fácil, é melhor a identificação desses ovos, desses cistos, num método de flutuação do que no de sedimentação. Aqui os métodos de concentração por flutuação e por migração. No método de flutuação, os ovos de eumintos e os cistos de protozoários, eles flutuam por meio de uma solução de densidade diferente da água. Os procedimentos de flutuação, eles utilizam reagente de alta densidade. Hoje eu vou falar sobre o método de Faust, que é um método que utiliza o sulfato de zinco, que tem a densidade diferente da água, e esses ovos e os cistos, eles flutuam. Então, ele tem uma vantagem de não haver detritos fecais, como no método de sedimentação, porque os ovos ficam misturados aos detritos, então fica difícil a visualização no microscópio. Já o método de flutuação, com a adição dessa substância de densidade diferente da água, esses ovos e esses cistos, eles flutuam, então eles separam do sedimento, já que os detritos fecais vão ficar no fundo. Então ele é um método melhor de se utilizar, justamente por causa da nitidez, né? Ele fica mais limpo e porque ele pega estruturas mais leves. O outro método é de concentração por migração, onde algumas larvas elas têm a facilidade de migrar do material fecal em direção à água morna. É utilizado para pesquisa de estrongiloides stercoralis e de ancilostomídeos. Esses vermes, eles têm grande afinidade pela água morna, que gira em torno de 40 graus Celsius. E essas larvas, elas saem do material fecal e vão em direção à água morna. Hoje eu vou falar sobre os dois métodos que utilizam essa metodologia, que é o método de Berman e de Rugai. Então, o método de Hoffman, ele também é conhecido como sedimentação espontânea. Ele é recomendado para pesquisa de ovos pesados, como eu disse. Mesmo não sendo ideal para pesquisa de cistos, eles acabam sendo observados quando a gente utiliza a gotinha de Lugol, eles ficam evidentes. Normalmente se utiliza um becker e um bastão de vidro. Alguns laboratórios utilizam um copinho descartável e
e o palitinho de sorvete. Você pode utilizar também um funil de vidro ou uma peneirinha, como essas que a gente utiliza para peneirar suco, e uma gaze dobrada em 4 partes. Ali você vai preparar esse material, né? Você vai dissolver o material, dissolver as fezes na água, vai filtrar essa solução, né? Essa mistura de água com as fezes, vai filtrar o que é sólido. As partículas maiores vão ficar retidas na gaze, você vai jogar aquilo fora e vai ficar somente com o líquido. É chamado de sedimentação espontânea, porque você precisa esperar no mínimo 1 hora esse material sedimentar. Você pode jogar fora o sobrenadante, que é a parte de cima, e ressuspender o sedimento, né? Então você vai deixar durante 1 hora, ele vai sedimentar, depois você joga fora o sobrenadante, que é a parte de cima, sem remexer muito o fundo, e ressuspende o sedimento colocando água limpa. Tem gente que faz isso umas 3, 4 vezes até que a água fique bem mais transparente, ou não, porque o que interessa para você é o fundo. Tá? E aí você vai utilizar uma pipeta de Pasteur para tirar uma gota desse material, vai colocar na lâmina uma gotinha, vai colocar uma gotinha de Lugol, que é um tipo de corante, colocar lamínula e examinar o microscópio com objetiva de 20 e de 40. De 20 para você achar o foco e a de 40 para você ver com facilidade as estruturas. A desvantagem é porque tem muitos detritos fecais, você acaba confundindo esses cistos, esses ovos com outras coisas. Então, por isso é bom que se faça um método também de flutuação, porque a amostra fica mais limpa, né, para você poder observar. Mas esse é o método utilizado em todos os laboratórios. Mesmo que se façam outras técnicas, esse método sempre vai ser utilizado. Aqui é uma foto onde mostra o passo a passo. Então eu vou deixar na descrição do vídeo um link onde mostra uma pessoa fazendo esse processo, que é a sedimentação espontânea ou o método de Hoffman. Aqui uma outra foto onde vocês estão vendo que essa mistura, né, das fezes com a água, ela é coada através de uma gaze. Na segunda foto, que é a foto B, vocês já estão vendo um sedimento, que é o fundo. Então é esse fundo que interessa para analisar. Vai ser usado uma pipeta de Pasteur para que vocês peguem essa substância, o sedimento, e coloquem na lâmina. Aqui é o método de Faust, ou centrífugo flutuação. Então o nome já está dizendo que ele utiliza uma centrífuga, mas ele utiliza também uma substância de densidade alta para que essas estruturas elas flutuem, né? Então eu vou utilizar a centrífuga e vou utilizar o sulfato de zinco para poder essas estruturas, esses cistos, esses ovos flutuarem. Então é usado para concentração de ovos e larvas de eumintos e de cistos de protozoários. Foram descritas várias modificações e hoje serve tanto para fezes frescas como conservadas em NIF ou conservada na formalina, que é o formol com água destilada. Esse método de Faust, ele é uma modificação do método de Willis, que eu não vou falar do método de Willis hoje, eu vou deixar para falar na próxima aula. Fundamenta-se na propriedade que apresentam certos ovos de eumintos de flutuarem na superfície de uma solução de densidade elevada e de se aderirem ao vidro, que eu vou utilizar uma lâmina, conforme eu vou mostrar no próximo slide. Esse procedimento simples e eficiente está indicado para a pesquisa de ovos com densidade baixa, como os de ancilostomídeos. Então, ovos leves, é bom para que se utilize esse método, porque esses ovos eles vão flutuar por causa do sulfato de zinco. Aqui mostra o passo a passo. Como eu disse, pode ser usado o becker, mas pode ser usado também o copinho descartável. Vai usar a gaze também,
e um funil de vidro para poder filtrar. Aqui eu já vou utilizar a centrífuga, normalmente a 1800 RPM por 3 minutos. E eu vou adicionar o sulfato de zinco para poder fazer com que esses ovos e esses cistos flutuem. Aqui eu também vou utilizar o Lugol para poder corar essas estruturas. Eu vou usar uma alça de platina, que normalmente é utilizada na microbiologia, para eu poder recolher a parte que está flutuando. E também vou observar no microscópio com objetiva de 20 e de 40. A vantagem é que permite a concentração dos cistos de protozoários, propiciando uma preparação mais límpida, favorecendo o encontro das formas parasitárias. Essa técnica também é adequada para amostras de fezes contendo grande quantidade de material gorduroso. E a desvantagem é porque ela consome mais tempo, requer aparelhagem como centrífuga, além de utilizar uma substância que não seja só a água. Aqui tem o passo a passo, onde eu vou preparar essa amostra conforme eu estivesse fazendo o método de Hoffman. A diferença é que eu vou utilizar a centrífuga, porque o que é mais pesado vai ficar no fundo. Quando eu adicionar o sulfato de zinco, o que é leve ele vai flutuar. Eu vou, com o auxílio da alça de platina, eu vou pegar o sobrenadante, a película que fica na parte de cima, que eu vou mostrar na próxima foto, que está mais visível. Essa película que fica em cima é onde contém os ovos e os cistos que me interessam. Eu vou, com o auxílio da alça de platina, eu vou retirar essa amostra, colocar na lâmina, colocar uma gotinha de Lugol, colocar a lamínula e avaliar, analisar no microscópio com objetiva de 20 e depois de 40. Aqui a foto, conforme eu falei com vocês, o sedimento está no fundo e essa película que formou em cima é justamente o material que eu quero analisar. Então eu vou conseguir pegar os ovos e os cistos com auxílio da alça de platina. Então aqui, para finalizar, vou falar dos dois métodos que são de concentração por migração. O primeiro deles é o método de Berman. Esse método é baseado no hidrotermotropismo positivo das larvas pela ação da gravidade. Então existem larvas que elas têm atração pela água quente. Essa água deve estar em torno de 40 graus Celsius. É um método para pesquisa de larvas de estrongiloides estercorales e parancilostomídeos. O ideal é utilizar fezes frescas. Estas fezes não devem estar conservadas. Como você precisa fazer uma trouxinha com essas fezes na gaze, então o ideal é que essas amostras não estejam líquidas. Se elas estiverem conservadas no líquido, elas vão ficar líquidas demais e elas não servem para esse tipo de metodologia. O método de Rugai, ele é mais simples do que o método de Berman. Então, o de Berman ele tem sido deixado de lado e quando o laboratório faz algum método de pesquisa de larvas, ele vai utilizar o método de Rugai, porque utiliza o próprio recipiente para as fezes e um cálice de sedimentação em vez de um funil. Então, não utiliza um gancho, uma pinça, como utiliza o método de Berman. E vocês vão ver no próximo slide que ele é mais simples. Nessa foto, vocês têm como comparar o método de Rugai com o método de Berman. O método de Berman, são as fotos A e B, onde tem uma pinça, uma garra, então ele é um pouco mais difícil de se fazer. E o método de Rugai ficou bem mais simples, onde se utiliza
um cálice de sedimentação. As fezes, elas ficam envolvidas por uma gaze, e essa água quente, ela fica em contato com as fezes, porque se tiverem vermes ali, se tiverem larvas, elas vão migrar em direção a essa água quente. Depois, esse material é coletado e observado com o auxílio de uma lupa. E aqui eu finalizo a segunda parte de parasitologia, onde eu falo sobre os protozoários intestinais e alguns métodos utilizados na parasitologia de fezes. Na próxima aula eu já vou trazer alguns vermes e algumas metodologias também. Obrigada.